Você já percebeu ciclos de hábitos ruins na sua vida? Seja buscar refúgio na comida, ou ficar perdendo tempo no celular, ou então explodir de impaciência dependendo do que acontece? Não precisa ser assim. Para falar a verdade, a gente tem um passo a passo na própria Bíblia de como nós podemos vencer esses ciclos e quebrar eles de uma vez por todas. E é isso que a gente vai estar vendo nesse vídeo. Se você quiser quebrar os ciclos de hábitos ruins na sua vida, vem pra gente conversar mais sobre isso. Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo Fé e Tulipas. Pra hoje a gente tá falando sobre esse assunto que é tão importante que tantas vezes a gente não sabe como lidar na nossa vida. Mas antes, se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vinda. Não se esquece de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhuma novidade e sempre ser notificada quando lançar vídeo novo. Porque esse canal aqui existe para estar abençoando mulheres, para que juntas possamos estar crescendo e florescendo na palavra de Deus. Então, se esse é o seu desejo, você é mais do que bem-vinda. E o vídeo de hoje é com base no livro Transformadas, da Esther Angelsman. Esse livro aqui é maravilhoso, tô lendo pela segunda vez e tá me confrontando, me abençoando demais. E esse livro, ela fala sobre a questão de como a gente pode mudar a nossa mente e quais que são as implicações disso na nossa vida. Então, nos últimos vídeos a gente conversou sobre as outras etapas e hoje a gente vai falar justamente sobre essa questão daquilo que nós fazemos e dizemos. E isso tem tudo a ver com os nossos hábitos. E pra gente conseguir falar sobre isso, a gente precisa lembrar que os nossos hábitos, aquilo que nós fazemos, que nós dizemos, é totalmente influenciado por aquilo que nós consumimos, aquilo que nós vemos e aquilo que nós ouvimos. Então, é por isso que no momento que uma pessoa se converte, tudo nela muda, porque aquilo que ela começa a consumir de informação passa a ser aquilo que glorifica a Deus e, consequentemente, o que ela fala, o que ela faz e os hábitos dela mudam completamente. E aqui uma coisa interessante, quando a nossa mente é renovada, nossas palavras e ações também são. Mas nada disso exclui o nosso chamado à santificação, ou seja, um chamado de estarmos obedecendo a Deus cada vez mais. Então, nós temos o momento da nossa conversão, mas ainda assim existem aqueles pecados que podem estar escondidos no nosso coração e em momentos de fraqueza eles vão querer se mostrar. Então, é por isso que é tão importante a gente estar alerta para não cair neles e quando a gente perceber esses hábitos ruins e esses pecados na nossa vida, a gente parar para pensar o que eu estou consumindo de informações, o que eu estou pensando, como a minha mente está agindo para que eu esteja respondendo com essas ações e essas palavras. Então, aqui está a chave. As nossas ações estão completamente ligadas aos nossos pensamentos. Ou seja, se nós estamos cultivando pensamentos de fé na nossa vida, as nossas atitudes vão mostrar atitudes de pessoas que creem na palavra de Deus. Mas se nós estamos cultivando pensamentos de dúvidas, então as nossas ações vão mostrar isso também. Então, as nossas atitudes são como se fosse a prova, a evidência daquilo que nós estamos pensando. Então é por isso que também, quando nós estamos vivendo em obediência, é uma prova de que a nossa mente está sendo renovada pela palavra de Deus. Isso daqui é uma coisa que vai e volta. Por quê? Quando a gente diz que aquilo que nós pensamos influencia a forma como agimos, a gente também tem que lembrar que a forma como a gente age influencia a forma que a gente pensa também. Então, se nós estamos lendo a Bíblia com diligência, passando tempo em oração, meditando na palavra de Deus, cumprindo, por assim dizer, as disciplinas espirituais, então a nossa mente vai estar sendo cada vez mais renovada segundo a palavra de Deus. Mas, quando nós estamos nos deixando levar e cedendo a pecados, então a nossa mente ela também vai se amoldando a esse estilo de vida. Então, sejam hábitos bons ou ruins, todos eles refletem aquilo que nós estamos pensando. Por exemplo, imagina que você tem o costume de ficar perdendo tempo em alguma rede social. Isso pode significar que às vezes você pensa que eu sou a gerente do meu próprio tempo, eu decido com o que eu vou gastar. Ou então, eu quero me distrair, eu gosto de ficar distraída e de pensar em outras coisas. Ou então, tô curiosa pra saber o que tá acontecendo. Ou então, eu não quero fazer o que eu tenho que fazer agora, então vou vir aqui pra me distrair um pouco. Nossa atitude de ficar perdendo tempo no celular vai mostrar aquilo que a gente estava pensando quando a gente pegou o celular pra começo de conversa. Mas isso também se aplica a todas as outras atitudes e já já a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Mas aqui tá a chave de como que a gente pode ter um passo a passo de como quebrar esses ciclos ruins na nossa vida.
E antes da gente falar sobre o primeiro deles, a nossa pergunta do dia vai ser: você já percebeu algum hábito ruim na sua vida? Comenta aqui embaixo pra gente poder estar aprendendo mais umas com as outras e se fortalecendo mais mutuamente. Então, o primeiro passo é: pense sobre quem Deus é. Conhecer a Deus nos incentiva a vivermos em obediência. Lembre-se do caráter de Deus. Por exemplo, imagina que você tá indo escolher um filme e você acaba escolhendo um que você sabe que vai ter coisas que não glorificam a Deus. Você sabe que vai estar infestado de pecado. Então, se naquele momento você começar a pensar em quem Deus é, e, por exemplo, dos atributos principais que a gente pode se lembrar e que é como se fosse aquela característica de Deus que está infiltrada em todas as outras características dele, que Deus é santo. Então, se a gente lembra disso, a gente pensa: a santidade de Deus significa que Deus se opõe a tudo que é pecado. Será que eu, que sou habitada pelo Espírito Santo, devo estar assistindo e consumindo esse tipo de coisa? Então, pensando em quem Deus é, molda o nosso hábito para que a gente não se deixe levar por entretenimentos que vão estar cheios daquilo que é contrário ao caráter de Deus. Então, isso faz para nós um chamado de passarmos tempo deliberado e intencional de pensarmos em quem Deus é. Passar tempo pensando: olha o que Deus já fez na minha vida, olha o que Deus fez na vida de outras pessoas. Essas são as características que a Bíblia me ensina sobre Deus. Pegar a Bíblia e, quando a gente for ler, também parar para pensar: o que esse capítulo que eu acabei de ler me ensina sobre o caráter de Deus? E pensando dessa forma, a nossa mente vai sendo renovada para que nós amemos mais o nosso Deus, para que nós vivamos em obediência e que entender quem Ele é incentive a nossa vida para cultivar hábitos que glorifiquem a Ele. E a segunda coisa: pense em quem você é em Cristo. A nossa identidade foi radicalmente transformada no momento que nós somos chamadas das trevas para a luz. Agora nós fazemos parte do reino de Cristo, a nossa identidade é outra. Nós somos um povo escolhido, nós somos uma nação santa, um sacerdócio real. Então isso significa que as coisas que a gente gostava não vão ser mais as que a gente gosta agora, as coisas que a gente fazia não são as mesmas que a gente faz agora. Nós somos novas criaturas, novas pessoas, nascemos de novo. Então, pensar nisso nos lembra de que nós devemos agir de acordo com essa nova identidade que nós temos. E aqui a autora ela dá alguns exemplos de como isso pode se mostrar na nossa vida. Então, por exemplo, imagina que você tá com a tentação de falar de forma crítica em relação a alguém. Você se lembra: eu fui comprada por Cristo, então agora as minhas palavras devem ser palavras de amor. Ou então, você tá decidindo se vai ceder ou não a algum pecado sexual. Aí você lembra: essa não sou mais quem eu sou, Cristo me limpou e eu agora abandonei o velho eu e agora eu não preciso mais agir de acordo com a carne. Eu posso ser transformada para ter um coração limpo. Ou então, quando você tá prestes a reagir a alguma situação com impaciência, você pode lembrar: eu não sou mais assim, agora eu estou em Cristo. Cristo me comprou e agora eu estou debaixo da graça e eu me comporto de forma graciosa. Então, essas são algumas formas de como entender quem nós somos em Cristo molda a forma como nós vamos agir. Lembrando aquilo que Deus diz para que nós estejamos cultivando na nossa vida, lembrando de viver uma vida de obediência. Então, dessa forma, nós vamos estar vencendo esses ciclos de hábitos ruins na nossa vida. Terceira coisa: pense na vontade de Deus para a sua vida. Isso é uma coisa que Deus já deixou totalmente claro pra gente. Ele diz que a vontade dele para a nossa vida é a nossa santificação, ou seja, que nós estejamos nos parecendo mais com Jesus. Então, quando a gente vai fazer alguma coisa, ou então quando a gente simplesmente para pensar nas manias que nós temos, os costumes, os hábitos, a gente tem que parar para pensar: esse tipo de coisa que eu tô fazendo me ajuda ou me atrapalha nessa jornada para santificação? Então, por exemplo, há algum tempo atrás eu dei uma pausa de ficar tomando todo dia café, porque eu percebi que o café estava se tornando algo que estava se tornando essencial do meu dia. Eu pensava: eu não consigo viver sem café. Então eu tive que parar para pensar: isso está me atrapalhando porque aquilo que é essencial e que é a minha necessidade única e principal é Cristo. Tudo aquilo que está tentando competir para tomar esse lugar está se tornando um problema. Então eu fiquei algum tempo sem tomar café todos os dias. Então isso foi uma coisa que eu precisei fazer para que eu pudesse estar me lembrando de que o que eu preciso é Cristo e Ele é a fonte da minha santificação, Ele é a fonte de tudo na minha vida.
Então, avaliar os nossos hábitos, avaliar aquilo que está se tornando aquela coisa que já virou tradição, basicamente, na nossa vida. Isso é uma coisa importante da gente estar avaliando e pensando. Isso está me ajudando a crescer? Por quê? Essas decisões pequenininhas, por exemplo, parar de tomar café todo dia é uma decisão pequena, mas tem um impacto muito grande na nossa vida, porque decisões pequenas, quando a gente tem sabedoria em relação a elas, se acumulam para que nas decisões maiores da nossa vida nós tenhamos mais sabedoria. Então, se a gente não tem sabedoria para decisões pequenas, a gente não vai ter sabedoria para as decisões grandes. Mas se nós temos para as pequenas, então o Senhor vai continuar nos dando essa sabedoria para as decisões maiores. Então, foque na sua vida. O que você tem de hábito? Isso é uma coisa que está te ajudando a crescer na graça, te ajudando a crescer em piedade? Ou é uma coisa que está te regredindo e puxando para trás, te atrapalhando? Pensando nisso, você vai conseguir avaliar qual que é a forma como você melhor vai conseguir glorificar a Deus e crescer em santificação. Quarta coisa, lembre-se da recompensa da obediência. Olha só que interessante que a autora fala. Ela diz assim: a obediência é boa para nós, não apenas porque nos conforma à imagem de Jesus, mas também porque leva à vida. A desobediência leva à morte. Olha que interessante. Isso daqui é o resultado de quando nós temos fé realmente nas palavras de Deus. Por quê? Quando nós realmente cremos na palavra de Deus, de que aqueles que obedecem encontram vida e que aqueles que desobedecem encontram a morte. Isso é muito interessante porque quando a gente começa a perceber os resultados da nossa obediência, a gente começa a ver que quando a gente obedece, existem recompensas reais. Isso é tão interessante porque se a gente realmente crê na palavra de Deus, então a gente vai querer obedecer lembrando que existem recompensas maravilhosas. Por exemplo, o próprio Senhor Jesus, ele nos disse, quando a gente for orar, fecha a porta, ora ao Pai em secreto e o Pai que vem em secreto nos recompensará. Essa é uma promessa que o próprio Senhor Jesus nos deu. Então nós temos que crer nisso e quando a gente crê e obedece, então nós vamos desfrutar dessas recompensas maravilhosas. E como que a gente pode colocar isso na nossa vida? Aqui ela dá um exemplo de imagina que a gente tá dormindo e toca o alarme e a gente quer apertar no modo soneca, o snooze. Se a gente lembra que Deus recompensa aqueles que o buscam diligentemente, então lembrar dessa promessa vai fazer com que a gente vença essa tentação de apertar no soneca para que a gente levante, passe tempo em oração, faça a nossa devocional e desse jeito, adivinha, Deus vai nos recompensar, porque Ele promete. Essa é uma coisa maravilhosa da gente lembrar, que Deus, Ele realmente recompensa a obediência. E quinta coisa, lembre-se do esforço e da estratégia. A obediência, o quebrar os ciclos de hábitos ruins são difíceis, são coisas que realmente são difíceis na nossa vida, mas que com estratégia a gente consegue vencer eles. Então, aqui a gente vai ter que quebrar um pouco aquele pensamento que muitas vezes a gente quer que tudo simplesmente seja fácil, a gente quer ter uma caminhada tranquila, de se um hábito tá ruim, simplesmente de uma hora para outra não vou ter mais vontade de fazer aquilo. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes a gente vai ter que ter uma luta e uma luta suada, uma luta difícil. Então, o que a gente pode fazer nesses momentos? Estudar o cenário. Então, se a gente sabe que existem situações e momentos que nos deixam mais propícias a cair em pecado ou a fazer alguma coisa que a gente sabe que não glorifica a Deus, então a gente tem que ter uma mente de pensar: puxa, se eu sei que quando eu acordo tarde eu fico mais estressada, então eu vou acordar cedo. Se eu sei que se eu ficar até tarde assistindo um filme enquanto eu deveria estar dormindo, no outro dia eu posso acabar explodindo de impaciência com as pessoas da minha casa. Se eu sei que quando eu não faço exercício eu fico preguiçosa, então eu vou fazer exercício. Então, parar para analisar as nossas reações com base em outras atitudes que a gente já fez. Quando eu faço isso, resulta naquilo. Quando eu não faço aquilo, resulta naquilo outro. Essa análise é extremamente importante para que nós possamos estar vencendo esses hábitos ruins, para que nós possamos estar vencendo pecados. Nós temos que ser estratégicas. E essa estratégia exige disciplina. Essa disciplina de lermos a palavra de Deus todos os dias, de buscarmos essa constância. A constância não é uma coisa que simplesmente surge da noite pro dia. É uma coisa que a gente se esforça para conseguir com estratégia e diligência no nosso dia. Então, busque ser diligente. E se você quiser aprender a dominar os seus pensamentos completamente, clica nesse vídeo aqui e eu espero que você tenha gostado. Não esquece de adquirir esse livro tão maravilhoso, vai ter o link aqui na descrição. E com a graça do nosso bom Deus, a gente se vê na semana que vem.